Moçada, boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos continuar aqui hoje com a nossa aula sobre a tutela do idoso. Ontem, na última aula, nós falamos sobre os princípios aplicáveis, né, à tutela do idoso. Hoje nós vamos falar sobre os direitos fundamentais da pessoa idosa. E o Estatuto do Idoso, ele enumera, né, os direitos fundamentais da pessoa idosa. Só para fazer um parênteses, não sei se vocês lembram, nós falamos que o idoso ele tem uma proteção integral, né, no sentido de que, além dele ter os direitos que são comuns a todos os cidadãos, eles também têm os direitos que são especiais à sua condição de ser um idoso. Então, o primeiro dos direitos é o direito à vida, né? Que tem uma previsão no artigo 9º do Estatuto do Idoso, combinado aí com o artigo 230 da Constituição Federal, né? E o direito à vida é previsto aí como o mais fundamental dos direitos, né? Por constituir um pressuposto indispensável, né? Para aquisição até e exercício de todos os demais, né? O direito à vida ele deve ser assegurado pelo Estado em duas acepções, né? Primeiro, que é o direito de todo ser humano continuar vivo, e segundo, que é o direito de ter uma vida digna, né? Porque não adianta ele continuar vivo se ele não tem uma vida digna garantida. Bom, o direito ao envelhecimento, ele é um direito personalíssimo, é um direito humano por excelência, né? Então, desta forma, o direito à vida, sob o aspecto da tutela do idoso, mais do que assegurar o direito de continuar vivo, consiste em assegurar aí o envelhecimento digno, né, que permita a participação ativa na sociedade com exercício aí de plena cidadania, né? Outro direito fundamental é o direito à liberdade, à dignidade e ao respeito. O direito à liberdade, ele garante ao idoso a possibilidade de agir conforme sua vontade, né? Tomando as suas decisões, né? As decisões que ele achar melhor, né? De acordo com a sua conveniência e os seus objetivos de vida. Então, não é porque a pessoa é idosa que ela não tem o direito à liberdade de ação, né? Ela continua aí podendo agir conforme a sua própria vontade, tá? O artigo 10, lá no parágrafo 1º do Estatuto do Idoso, estabelece que o direito à liberdade compreende, olha só, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, a opinião de expressão, né? O idoso tem essa liberdade de expressão, de pensamento, a crença e o culto religioso, a prática de esportes, né? E de diversões, a participação na vida familiar e comunitária, a participação na vida política, a faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação, e entre outros, tá? Outro direito fundamental é o direito a alimentos. Os alimentos, vou fazer um parênteses aqui, os alimentos devidos aos idosos, né, eles deverão ser prestados aí na forma da lei civil, do Código Civil, isto é, né, na forma dos artigos que vocês ainda vão estudar mais para frente, no direito de família, que é o 1694 até o 1710 do Código Civil. Mas o Estatuto do Idoso, lá no artigo 11, ele prevê a obrigação alimentar, que deriva da segunda parte do artigo 229 da Constituição Federal, que nós mencionamos na última aula, segundo o qual, né, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, mas os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Lembrando que nós comentamos que não é uma questão subjetiva do filho querer ou não ajudar, e sim uma obrigação vinda de uma normativa constitucional, né? O artigo 12 do Estatuto do Idoso, ele prevê que a obrigação alimentar ela é solidária, né? Podendo o idoso optar
entre os prestadores. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que um idoso tem aí 3 filhos, né? E como a lei determina que a obrigação de alimentar os pais idosos ela é solidária, ele está querendo dizer que qualquer um dos filhos pode ser chamado no polo passivo da ação para alimentar esse pai. Então, o pai idoso ele pode chamar os 3 filhos, 2 deles ou apenas um, né, para a obrigação alimentar, porque a responsabilidade da obrigação alimentar no Estatuto do Idoso é solidária. Vamos imaginar que o idoso chame somente um, porque ele acha que esse um tem mais condição de resolver mais rapidamente aí a sua necessidade de alimentos. Aí esse um, ele então ressarce, né? Assim, ele dá os alimentos ao pai idoso e depois, numa ação em separado, é que ele busca dos irmãos aí essa diferença, né? Que ele pagou a mais e que era devida aos demais, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, na obrigação alimentar, vocês vão estudar que é um binômio de necessidade e possibilidade. Claro que, às vezes, ele chama um dos filhos que não tem possibilidade de alimentá-lo, mas ele tem necessidade, e um outro é que tem, então ele pode chamar qualquer um deles, tá? A ação regressiva contra os demais é certa, né? Aquele que alimenta pode chamar os demais filhos para poder, numa ação regressiva, buscar aquilo que ele pagou, né? E caso aquele que foi, né, chamado a prestar os alimentos, ele não tenha possibilidade de fazê-lo sozinho, aí os demais poderão ser chamados para a complementação, tá? Bom, o próximo direito fundamental é o direito à saúde, né? Que é um direito de todos, que é um dever do Estado. O artigo 15 do Estatuto do Idoso trata dessa vulnerabilidade do idoso, né? E diz que por intermédio do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é assegurada a ele uma atenção integral. Quando a gente fala de atenção integral à saúde do idoso, a gente quer dizer que ele tem direito a médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfim, todos terapeuta ocupacional, toda essa equipe multidisciplinar, né, para ajudá-lo na atenção integral à sua saúde. O próximo direito fundamental é o direito à convivência familiar e comunitária. Vamos falar antes do direito à saúde e do direito à educação, tá? Cultura, esporte e lazer, que está no artigo 20 do Estatuto, que são os direitos sociais, né? Direitos sociais, direitos individuais, vida, imagem, liberdade, etc. Direitos sociais, trabalho, segurança, cultura, lazer, educação, saúde, entre outros. Então, o artigo 20 ele traz esses direitos sociais que são direitos fundamentais do idoso. A educação, só para a gente falar dela em especial, né? O idoso ele tem uma garantia de instrução, né? O poder público ele é obrigado a criar oportunidades de acesso aos idosos aí em estabelecimentos de ensino, né? Em todos os níveis, tá? E tem que fazer adaptação de currículos, né? E inclusive a criação aí da universidade da terceira idade, tá? Direito ao trabalho. O artigo 26 do Estatuto do Idoso, ele diz que é assegurado ao idoso exercer qualquer atividade profissional, né, devendo ser respeitadas aí suas condições físicas, psíquicas e intelectuais, né? Estou fugindo um pouquinho aqui dessa luz que está me atrapalhando um pouquinho. Então, moçada, as limitações do idoso, elas não podem ser usadas como critérios de diminuição de salário. Às vezes, o idoso não tem condição para exercer uma atividade profissional, porque tem que respeitar aí as condições físicas dele, né? Mas para critério de diminuição de salário, porque ele é idoso,
essas limitações não podem ser usadas, tá? Então, é proibido a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, com exceção aí dos casos em que a natureza do cargo exigir, que é o que está previsto aí no artigo 27 do Estatuto, tá? A idade também, só a título de curiosidade, ela é critério de desempate em concurso público. A idade mais elevada, então, desempata isso em concurso público. O artigo 100 do Estatuto do Idoso, ele, ele tipifica como crime, né, se você negar trabalho a um idoso. Então, a negação ao trabalho a um idoso é uma tipificação criminal. E só para lembrar que o Estatuto do Idoso é um microsistema legislativo, então, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, dentro da própria lei, nós temos aí a parte especial que trata das sanções penais administrativas e da parte processual, né? Bom, o próximo, que eu estava já adiantando, mas vamos voltar, que é o direito à convivência familiar e comunitária. O artigo 3º do Estatuto do Idoso diz que a convivência familiar está diretamente ligada à dignidade do idoso. Porque a gente sabe que a família é importantíssima para que o idoso tenha uma vida digna, né? Então, por quê? Porque contribui para o bem-estar dele. Tá? Aí o artigo 230 da Constituição, só para relembrar, determina esse dever, né, do Estado, da família, da sociedade de amparar as pessoas idosas. Tá? Se o idoso, moçada, ele deseja ficar sozinho e tiver apto para isso, né, a vontade dele deve prevalecer. Tá? Então, esse negócio, papai não está podendo ficar sozinho, porque ele já não está bem, etc. Desde que ele não tenha, né, uma enfermidade que o tire aí do seu discernimento, enfim, se ele quiser optar por ficar sozinho, a vontade dele deve prevalecer, porque ele é apenas idoso, embora ele tenha aí muitas normativas que o protejam, por ser idoso, ele tem também essa capacidade de escolha da sua própria vida, né? É possível que o idoso passe a residir aí em família substituta, né? O que é família substituta? Que é aquela formada por uma pessoa ou um núcleo familiar, né? Com os quais o idoso não possui vínculos consanguíneos, tá? Nos casos em que não haja essa possibilidade de convivência em família natural ou até na substituta, aí o idoso também não tem condições de residir sozinho, né? Aí terá lugar aí a moradia em comunidade institucional, né? Pública ou privada, tá? Na qual lhe será prestada aí uma assistência integral. O artigo 37, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso prevê que a convivência em comunidade institucional ela é reservada às hipóteses, né, em que não exista um grupo familiar ou uma casa-lar apta, né, para receber o idoso, bem como nos casos aí de abandono ou carência, né, de recursos financeiros próprios ou da sua própria família. Tá? As instituições destinadas à permanência de idosos, elas devem ser adaptadas fisicamente e contar também com pessoal especializado aos cuidados específicos que o idoso precisa, tá? Um parênteses, quando o idoso vai para essas instituições, é obrigatório a fazer a celebração de um contrato de prestação de serviços com ele, né? Ou com o seu representante, caso ele não tenha condições de discernimento, né? Artigo 35 do Estatuto do Idoso. E tem um detalhe importante, que a prestação ela não pode exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário. Então, ou seja, aquela coisa das instituições ficarem com o dinheiro todo, né, do idoso para cuidar dele, instituições, não é correto, tá? Não pode exceder a 70%, ou seja, o idoso tem que ficar com no mínimo 30% do benefício previdenciário que ele recebe. Outro direito fundamental é o direito à previdência e assistência social, né? Nós temos lá no artigo 194 da Constituição Federal
que compreende aí o conjunto de ações, né, de iniciativa do poder público, com o fim de assegurar direitos relativos à previdência social. Aí o artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto do Idoso, ele veda que órgãos públicos, como o INSS, né, exige o comparecimento do idoso enfermo para tratar de questões relativas a aposentadorias, pensões, né, etc. Exemplo, enfrentamento de filas enormes para fazer prova de vida, né? Então, o artigo 15 do parágrafo 5º veda essa exigência do INSS, né? E aí o INSS é que tem que ir até o lar dele para poder fazer essa prova de vida quando ele não está em condição. Então, às vezes a gente vê algumas cenas na TV de algumas pessoas saindo aí, né, em macas, em cadeiras de rodas ou amparadas por outras pessoas para irem até o INSS fazer prova de vida, e isso é considerado aí uma notificação criminal, essa exigência que eles compareçam, né? O artigo 15, parágrafo 6º do Estatuto assegura ao idoso o atendimento domiciliar, inclusive para fazer perícia médica do INSS, tá? E o artigo 201 da Constituição Federal diz que o benefício previdenciário deve observar o parágrafo 2º, né, desse artigo 201, que não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, o benefício previdenciário do idoso não pode ser inferior a um salário mínimo. Tá? Bom, o direito à habitação também é um outro direito fundamental. O artigo 6º da Constituição Federal traz como um direito social. O artigo 37 do Estatuto do Idoso assim determina que todos os idosos têm o direito à habitação, né? Tem o direito a uma moradia digna, né? E o Estatuto do Idoso, ele privilegia o atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar. Tá? Pois ele reforça, né, vínculos aí afetivos, assegura benefícios psicológicos ao idoso. Tá? Outro direito fundamental é o direito ao transporte, que está previsto também no artigo 6º da Constituição, também como um direito social, né? Nós temos aí um benefício ao idoso que é da gratuidade, da reserva de lugares e do desconto nas passagens. Então, o transporte coletivo urbano, ele é gratuito aos maiores de 65 anos, comprovando por meio de um documento pessoal, né? E para os idosos entre 60 e 65 anos de idade, fica a critério aí da lei municipal dispor sobre a gratuidade do transporte público urbano. Então, muita gente tem dúvida, porque o Estatuto do Idoso, ele prevê os 60 anos que a pessoa já passa a ser idosa, mas no próprio Estatuto prevê que para a gratuidade do transporte público coletivo, ele tem que ter 65. Mas é possível que uma lei municipal determine aí os 60 anos para que já tenha gratuidade a partir dessa idade. Tá? No transporte coletivo interestadual, que está no artigo 40 do Estatuto, ele obriga a reservar 2 lugares gratuitamente, né, aos idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos por veículo. Tá? Se exceder, aí ele tem um desconto de 50% na passagem, né? O transporte aéreo, moçada, ele não foi disciplinado no Estatuto do Idoso, então, ou seja, em relação ao transporte aéreo, ainda nós temos aí uma lacuna, né? E lembrando que todo local que tem estacionamento, 5% das vagas tem que ser para os idosos, tá? Bom, moçada, nós vamos ficando por aqui nessa aula de sexta-feira. Nós voltamos na quarta, ainda com a tutela do idoso, falando sobre as medidas de proteção aplicável ao idoso. Eu já mandei esse conteúdo na apostila hoje, quando eu mandei essa dos direitos fundamentais. Se tiverem uma oportunidade, deem uma boa lida, para que a gente possa, então, entrar nesse tema e discutirmos aí, né, aí tirarmos todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Tenham um bom fim de semana. Deus abençoe. Um beijo. Estou com muita saudade.